todos com a paz de Cristo Jesus. Amém? Nós vamos partir de um texto, uma passagem que está em Romanos, capítulo 8, que foi um dos últimos textos que nós lemos na quinta-feira passada, onde estávamos tratando sobre uma daquelas doutrinas muito preciosas para nós, todas elas. E estávamos tratando da doutrina da segurança da nossa salvação. E me lembro que lemos com vocês Romanos 8, do versículo 31 para frente. De maneira que começamos nesta noite deste texto. E diz então este cântico de vitória: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Deus seja louvado. Esse texto de Romanos 8 é chamado Cântico de Vitória. E nós queremos começar o nosso estudo nesta noite com este cântico de vitória. Amém? E eu pedi permissão a vocês para continuarmos o assunto da quinta-feira passada, nesta quinta-feira, tá? E nós estávamos, então, abordando a doutrina da segurança da salvação. O assunto que estamos abordando nestas quintas-feiras é a redenção. E a cada quinta-feira nós temos pego um segmento desta grande doutrina bíblica da redenção. A doutrina da redenção, então, ela pode ser, por razões didáticas, subdividida em duas grandes áreas. Existe a redenção consumada por Jesus Cristo, de uma vez por todas. Jesus consumou a obra da redenção, dando cumprimento
a todas as profecias que a respeito dele foram feitas no Antigo Testamento. Então, isso nós chamamos de redenção consumada. É algo que, de fato, já aconteceu e está disponível àquele que crê. Então, aí nós temos a redenção aplicada. Eu diria que esse é o lado mais subjetivo da obra da redenção, porque acontece no coração humano. E os problemas doutrinários a respeito da redenção aparecem nesta área, na redenção que foi aplicada ao coração humano. Então, na quinta-feira passada, fizemos várias perguntas para vocês, não é? Estaria a nossa redenção exclusivamente na dependência da obra de Deus? Ou Deus teria reservado para o homem uma parte do processo e do plano da redenção? Então, eu fiz certas perguntas a vocês na última quinta, como, por exemplo, podemos saber se estamos salvos? Como podemos ter certeza de que estamos salvos? Como podemos afirmar que o nosso destino já está resolvido por Deus? A resposta a estas perguntas é muito variável de acordo com o tipo de fé que tem a pessoa. Muito provavelmente, se você crê que uma parte da redenção está na tua dependência, você não pode responder essas perguntas, pelo menos de uma forma afirmativa. Então, o tipo de segurança que você tem na salvação depende muito do tipo de salvação que você crê ter recebido de Deus. Usando uma outra expressão, a sua resposta vai depender do quão salvo está o teu coração. Então, existe uma subjetividade, não do lado de Deus, evidentemente, mas do lado do homem. E esta subjetividade depende de quem nós estamos crendo que é responsável pela nossa salvação. Então, estou fazendo um rápido retrospecto sobre o que vimos na quinta-feira passada, né? Se você crê que Deus é quem realiza a redenção, então Deus é um ser perfeito. Então não resta a menor dúvida de que Ele realizou a obra da salvação de uma maneira plena e de uma maneira completa. Porém, se você crê que uma parte está na dependência do homem, então aí resta sempre uma dúvida. Será que o ser humano cumpriu a sua parte no plano da redenção? Então, se o homem não cumpriu a sua parte, então isso quer dizer que
que resta aí uma dúvida: estaria ele salvo? Poderia ele perder a sua salvação por negligência de sua parte, por ter falhado em sua parte no processo da salvação? Então nós precisamos ver o que a Bíblia ensina a respeito disso. Nós precisamos ser, usando a expressão do livro de Atos, precisamos ser como aqueles crentes bereanos, crentes da cidade de Bereia, que diz o autor de Atos, que foi Lucas, né? Que eles foram bem mais nobres do que os outros. E eles foram procurar nas Escrituras para saber se aquilo que eles estavam ouvindo de Paulo era mesmo assim. Então, como vamos saber se nós não procurarmos na Bíblia? Eu citei vários textos da Bíblia na quinta-feira passada que são usados erroneamente para dizer que nós podemos perder a salvação que Deus nos concedeu, né? Então, o ponto em que nós paramos na quinta-feira passada é onde eu estava dizendo a vocês que o Deus triuno está envolvido na obra da salvação. Então, existe a parte do Pai, a parte do Filho e a parte do Espírito Santo. Fica muito difícil crer que Deus possa falhar em um assunto de importância tão vital quanto a obra da salvação. Então, quanto à obra que o Pai realiza, é o seu plano, o seu propósito, que vem desde a eternidade. E se nós olharmos no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então eu vou parar aqui, mas no livro de Efésios, o apóstolo Paulo está revelando aos crentes de Éfeso que Deus planejou levar muitos filhos para a glória. Deus planejou uma grande família. Amém? Glória a Deus. Então, a história da nossa salvação começa ainda na eternidade, quando nós fazíamos parte do pensamento amoroso de Deus. Amém? Do Pai. Aleluia. Hebreus 2:10 diz: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então havia um plano eterno para a nossa salvação. Amém? Glória a Deus. A pergunta é: pode Deus cumprir perfeitamente esse plano?
na nossa vida? Então aqui nós devemos ser muito cuidadosos com o nosso estudo da Bíblia. Porque se nós admitirmos que Deus então pode nos salvar e que depois, por algum desastre na nossa vida, nós venhamos então a perder a nossa salvação. Estaria este fato demonstrando que Deus não pôde realizar o seu plano, ou que os seus propósitos tenham sido frustrados? Poderíamos confiar no plano de Deus, que Ele planejou desde antes da criação do mundo, na eternidade? Poderíamos estar seguros que Deus vai levar a termo o seu plano, o seu propósito? Que texto do Antigo Testamento nós poderíamos usar para comprovar essa tese da plena suficiência de Deus em levar a termo os seus planos? Nós podemos citar Jó, capítulo 42, versículo 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Amém? Tem outra tradução que diz: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, notem bem, nós temos que usar a Bíblia de capa a capa para nos certificarmos a respeito de nossa salvação. Amém? Nós não podemos ficar só no Novo Testamento. Temos que ir ao Antigo Testamento, voltar ao Novo Testamento, porque existe um perigo de usarmos passagens isoladas da Bíblia. Isso tem um nome de interpretação atomizada da Bíblia. Quer dizer, usarmos um versículo ou uma passagem isolada para então construirmos uma doutrina. Essa é uma abordagem muito frágil das Escrituras. Nós temos que compreender que um dos princípios da reforma para a interpretação da Bíblia é crermos que a Bíblia interpreta-se a si mesma. Então nós temos que usar a palavra de Deus abundantemente para chegarmos a uma boa conclusão. Tá? Vamos pular de Jó para João capítulo 10, versículo 29. Esse capítulo 10 é muito precioso e na quinta-feira passada nós começamos a partir dele, vocês estão lembrados, né? O texto intitulado aí Jesus, o bom pastor. Então resta essa pergunta, né? Pode Jesus, como pastor, guardar as suas ovelhas em segurança? Então hoje nós vamos pegar só o versículo 29, e diz: meu Pai que mas deu, referindo-se às ovelhas, é maior do que todos.
e ninguém pode arrebatá-las, isto é, as ovelhas. Ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Amém? Agora volte um pouquinho no versículo 28. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, uma afirmação de Jesus, e depois ele faz a mesma afirmação a respeito do Pai. Caso Jesus não possa fazer isto que ele disse que faria, e caso o Pai não pudesse fazê-lo, nós teríamos que pressupor que alguém no universo teria mais poder do que o próprio Deus, que é soberano, supremo, onipotente e imutável. Seria Deus hoje menos poderoso do que foi sempre? Tiago diz assim, que Deus é o Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. O fato de que hoje existem tantos crentes fora da igreja, tantos desviados, esse problema estaria em Deus? Teria Deus sofrido uma mudança temporária em sua onipotência, em sua capacidade de cumprir o que Jesus diz em João 10, versículo 28 e versículo 29? Ou será que o problema está do lado do homem? Será que atribuímos às pessoas o status de salvos precipitadamente, antes de que estas pessoas estivessem de fato salvas? Então, este é um assunto em que devemos levantar muitas questões. Quando nós lemos o texto que lemos a princípio aqui, Romanos 8, o cântico de vitória, em que o apóstolo Paulo cita várias criaturas do mundo natural e do mundo sobrenatural. E ele diz, ele afirma então, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em seu Filho Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus diz que Ele nos dá a vida eterna, a vida eterna é a vida de Deus. Diferente desta vida biológica que está em nosso corpo, a vida de Deus permanece por toda a eternidade. E Jesus diz aqui, dou-lhes a vida eterna. Se Deus então nos dá esta forma de vida que Ele mesmo tem, e Deus não morre, não é? Embora no século XIX tenha surgido
entre os teólogos racionalistas, principalmente na Alemanha, surgiu a teologia da morte de Deus. Mas o que estava morto, na verdade, evidentemente que não era Deus, mas era a ortodoxia desses teólogos é que estava morta. Então nós precisamos navegar através das ondas do Espírito Santo pelas Escrituras Sagradas, tomando cuidado, de um lado, com a ortodoxia morta e de outra, com a teologia da graça barata, que são dois defeitos da teologia contemporânea, não é? Então precisamos tomar esses cuidados. Queria ler um outro versículo com vocês, ainda no livro de Romanos, no capítulo 5. Nós faremos a leitura, então, do versículo 7 ao versículo 9. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Esses versículos são de grande autoridade e de revelação a respeito da suficiência do amor de Deus para nos dar segurança da nossa salvação. Amém? Glória a Deus. Então, por que podemos estar seguros de que estamos salvos? Quais seriam as bases da nossa confiança, da nossa segurança? Deus nos ama. Acabamos de ver isso aqui em Romanos capítulo 5. Glória a Deus. Ele não somente nos ama, mas ele também prova o seu amor para conosco. Amém? Segunda base de nossa confiança: Jesus Cristo morreu por nós. Terceira base encontra-se numa doutrina que nós abordamos o mês passado, chamada doutrina da justificação. Então, fomos justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nós temos aí algumas bases das Escrituras para sustentar que Deus é capaz de guardar aqueles que nele creram. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, é muito importante que nós venhamos a desfrutar plena convicção, confiança e segurança da nossa salvação. Porque nós estamos vivendo a era do engano e da ansiedade. Então, por um lado, há muitas pessoas que estão enganadas a respeito da sua salvação.
não é pequeno o número de crentes hoje, pessoas que estão dentro das igrejas e que dizem estarem convertidas. Mas a maneira como estas pessoas permanecem no pecado, elas dão um sinal contraditório a respeito de sua própria salvação. Então nós precisamos estar atentos, porque precisamos fazer uma pergunta sobre o quão bem estas pessoas foram salvas. Então, se do lado de Deus não pode haver falhas, alguma coisa aconteceu com estas pessoas. Eu gosto muito de uma frase de Blaise Pascal, quando ele diz naquele livro Pensamentos, que os homens pensam estarem convertidos, logo que começam a pensar em se converter. Penso ser este um grande perigo. Então, de um lado, nós temos a possibilidade da pessoa estar enganada, e de outro lado, nós temos a ansiedade que muitas pessoas vivem a respeito da salvação. Eu estaria salvo ou não? Grandes segmentos do povo evangélico são constituídos de pessoas que vivem oprimidas com uma ideia legalista de que precisam estar fazendo coisas e coisas para agradarem a Deus e receberem dele, então, a graça da salvação. Então, nós vivemos num momento bastante perigoso. Precisamos desenvolver, mediante a Bíblia, uma convicção, uma confiança e uma segurança a respeito de nossa salvação. Então, estávamos falando da parte que a Bíblia diz que é a parte do Pai na salvação. Vamos ler algumas que representam a obra do Filho, onde podemos também apoiar a nossa confiança. Um desses textos acabamos de ler com vocês. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a morte de Jesus Cristo, consumando a obra da redenção, é um dos elementos chaves para a nossa confiança. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Quantos aqui creem que Jesus pagou todo o preço pela tua salvação? Amém? Não somente uma parte. Não seria do feitio de Deus fazer isso. Jesus pagou todo o preço. Isto quer dizer que nós estamos livres de qualquer obrigação de débito em relação a Deus. Porque Jesus já pagou. Amém? Então, a morte de Jesus Cristo é um elemento fundamental da confiança que temos a respeito da obra de salvação. Um outro elemento fundamental é a ressurreição de Jesus Cristo.
A ressurreição do Senhor Jesus é uma tremenda provisão para a sustentação de nossa fé. Efésios capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Esse versículo contém vários elementos importantes. Quando Jesus ressuscitou, nós, os que cremos, ressuscitamos com ele. E ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? A Bíblia diz que Jesus subiu aos céus e assentou-se à destra do Pai nas alturas. Esse ato de assentar significa concluiu. Eu, após esta mensagem, também poderei me assentar. Eu terei, então, concluído a ministração desta noite. Entende este assentar como a conclusão de algo? Então, a ressurreição de Cristo é uma das bases da nossa segurança, porque o Pai nos incluiu na morte e na ressurreição de seu Filho Jesus Cristo. Amém? Então, quando Jesus se levantou da morte, Deus nos incluiu nesta vitória contra a morte. Então, todos os que nele creem ressuscitaram com ele. E pelo fato de que o Espírito Santo diz que nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, isto quer dizer, ninguém pode contestar o nosso direito de estarmos em Cristo. Amém? Glória a Jesus. Então nós temos segurança na morte de Jesus Cristo, temos segurança na sua ressurreição. Agora eu queria falar um pouco na ascensão de Jesus Cristo. Nós temos segurança em sua ascensão. Vamos a Hebreus capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Amém? Este versículo é muito parecido com um outro que nós encontramos em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Lá em Hebreus diz um pouco diferente, que Jesus comparece perante o Pai em nosso favor. E aqui João usa a palavra advogado. Jesus, então, após a sua ascensão, ele é nosso advogado perante o Pai. Queridos irmãos, se você é capaz de confiar num bom advogado,
aqui na terra, você acha que Jesus, como advogado, como intercessor, ele vai falhar? Então nós podemos confiar nele? Se podemos confiar plenamente nele, nós podemos estar seguros, mais uma vez, não é? Se a nossa segurança estivesse depositada em nós mesmos, na nossa pureza pessoal, ou se estivesse na dependência de nossa santidade, será que nós poderíamos dormir sossegados a respeito de nossa salvação? Então, meus irmãos, eu suspeito que o problema de muitos crentes que estão ansiosos, e às vezes quase que neuróticos a respeito de sua salvação, é porque estão querendo fazer uma parte que não poderiam fazer para terem a segurança plena da salvação. Então nós temos segurança a respeito da morte de Cristo, uma morte substitutiva, temos segurança a respeito de sua ressurreição. A Bíblia diz que nós ressuscitamos com Ele e estamos assentados com Ele em lugares celestiais. Temos segurança a respeito de sua ascensão, onde Jesus Cristo torna-se nosso intercessor e nosso advogado diante do trono do Pai. E nós podemos ter segurança também no ofício do Filho de Deus Jesus Cristo como pastor. O texto de João capítulo 10, especificamente os 2 versículos que lemos, versículo 27 e versículo 28. E citando também Hebreus 7, 25, que diz aí que ele pode salvar perfeitamente. Cheque aí na sua Bíblia, Hebreus 7, 25. Será que ele pode salvar parcialmente? O Espírito Santo diz que ele pode salvar perfeitamente. Vamos dar para vocês, então, mais uma base para a nossa confiança, que está em João 17. João, Evangelho segundo São João, capítulo 17, versículo 11 ao versículo 15. João 17 é a oração sumo sacerdotal de Jesus. Jesus está intercedendo por nós. Então, no versículo 11, ele diz assim: E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Jesus aqui está intercedendo por quem? Por nós. Ele está orando por nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Quem é este o filho da perdição? Judas Iscariotes. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres
do mal. E depois no versículo 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos irmãos, eu quero fazer o seguinte pensamento. Jesus fez esta oração aqui por nós, nos seus últimos dias aqui, nos seus últimos momentos aqui na terra. Quantos aqui creem que o Pai ouviu a oração de Jesus? Quantos creem que o Pai respondeu à oração do Filho? Portanto, se depois de recebermos tão grande salvação, ainda nos perdermos, ficaria então aqui comprovado que a oração sumo sacerdotal de Jesus não teve pleno cumprimento. Vejam, irmãos, o quão o assunto é delicado. Eu não creio que delicado do ponto de vista de Deus, mas torna-se subjetivo do ponto de vista do homem. Nós vemos na Bíblia que Deus está providenciando as bases para a nossa salvação. E as bases para a nossa confiança e para a nossa segurança. Amém? Vocês estão acompanhando o raciocínio, né? Então, podemos confiar na obra do Pai, agora temos demonstrado que podemos confiar na obra do Filho, em sua morte, em sua ressurreição, em sua ascensão e no seu trabalho pastoral também. Eu queria encerrar falando que nós podemos confiar também na obra do Espírito Santo. E vamos passar para vocês alguns textos da Bíblia nos quais nós podemos nos firmar. Amém? Glória a Deus. Vamos novamente ao livro tão precioso de Efésios. Capítulo 5, versículo 27. Jesus está se referindo à sua igreja. E ele diz assim: para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, Jesus comprou para si uma noiva. Agora, imagine você, se estes milhões de crentes que se disseram salvos e que hoje estão no mundo, jazem no pecado. Se estes, então, fizeram parte da noiva, a noiva não poderia estar com essa descrição de Efésios 5. Uma noiva gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Eu estou colocando essas perguntas para que vocês possam raciocinar, né, diante dos versículos da palavra de Deus. Ainda no livro de Efésios, no capítulo 1, eu quero que vocês olhem para o versículo 13 e versículo 14. Em quem também vós estáis, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Paulo está usando a ideia do selo. O selo é uma garantia de que aquela carta, aquele comunicado, aquele documento vai chegar com certeza às mãos daquele para quem foi enviado. Amém? Então, mais uma vez, nós temos um elemento para a nossa confiança. E depois, no versículo 14, o Espírito Santo usa aqui a palavra penhor, usando mais uma vez esta metáfora, que o Espírito Santo que em nós está, o Espírito Santo que nos foi dado pela obra da salvação, é o penhor. O que é o penhor? O penhor é o primeiro pagamento. E o penhor quer dizer que todo o pagamento será dado. Então aqui diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Então nós podemos estar certos de que quem prometeu foi Deus. E Deus não pode falhar. Amém? Então o Espírito Santo é o selo que nos identifica como filhos de Deus, como propriedade de Deus. Então, para fechar esse assunto nesta noite, eu quero dizer que se você recebeu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode descansar seguramente que o teu destino está garantido pelo plano do Pai, pela provisão do Filho, em sua morte, ressurreição e ascensão, e pelo poder do Espírito Santo que está na tua vida, como um selo, como um penhor que te foi concedido, de que toda a herança te espera na glória. Ao Senhor toda a honra e toda glória por tudo o que fez e por tudo que está fazendo ainda em nossas vidas. Amém? Glória a Deus.